um livreto pequenininho desses, tipo brochura, que é esse último capítulo individualizado. Nós encontramos, volta e meia nas livrarias, esse coletânea de preces espíritas, ou preces segundo o Espiritismo, ou alguma outra forma que é individualizado esse capítulo. Esse deve, infelizmente, esse hábito das pessoas de enfeixar ou olhar para esse livreto, para este livro ou para esse capítulo do livro como se fosse uma espécie de orações mágicas que vão resolver os nossos problemas. Às vezes nós recebemos em alguns atendimentos fraternos alguns irmãos nossos que vêm no pleno desespero querendo alguma fórmula mágica que ajude a resolver o seu problema. E chegam à conclusão que talvez esse capítulo, talvez esse livreto, por serem preces espíritas, vai resolver a questão. Como se a prece fosse ela por si só a magia que nós precisamos para solucionar os nossos problemas. Que às vezes nós os desenvolvemos através de várias encarnações. Então a questão de solução não está no que nós fizermos externamente, mas no que, por exemplo, esta prece fizer dentro da nossa própria alma. Mas isso tudo porque nós queríamos dizer que esse livreto ou esse capítulo não encerra uma fórmula de como se deve orar, menos ainda uma fórmula mágica que vai resolver os nossos problemas. O que nós temos ali é uma espécie de estudo de Allan Kardec, que Allan Kardec fez junto aos espíritos, inspirados pelos mentores, de como proceder no momento da prece, o que pedir numa prece, o que considerar naquele momento em que nós nos entregamos à prece. Alguns modelos até como proceder, como dar sequência a essa evolução de pensamentos, de ideias, de frases, de expressões que nós usamos para fazer as nossas preces. Porque não existe uma prece que vai resolver o nosso problema. Nós vamos ter que meditar bastante sobre o que é uma prece e quais são os seus objetivos, para que nós possamos transformá-los em oportunidade de transformação de nós. Porque a prece pode ter todo o poder que você pode imaginar, mas você vai chegar ao final com uma espécie de decepção, porque vai notar que, embora tenha repetido sequências de vezes uma prece, como por exemplo a que nós mais amamos, o Pai Nosso, ou a oração dominical, como está colocado aqui nesse capítulo do livro, e não resolveu. Será a deficiência do Pai Nosso? Será a deficiência dessa prece? Porque, na verdade, quando nós objetivamos uma prece, quando nós fazemos uma prece, o nosso objetivo é sair dessa situação em que estamos para chegar a um estado de espírito um pouco melhor, que nos traga paz e iluminação. Mas somos nós que vamos produzir essa situação dentro da nossa própria alma. Então esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo não é um formulário fechado, absoluto, de como se fazer prece, mas modelos explicados de como se faz uma prece, alguns objetivos a serem alcançados pela prece, como por exemplo prece pelos entes queridos, prece por quem está doente, prece por uma criança que acaba de reencarnar, de encarnar, ou de reencarnar, com certeza, ou prece por alguém que está prestes a desencarnar. Quer dizer, são objetivos pelos quais nós vamos fazer as nossas preces, mas previamente, nesses modelos de prece, nós encontramos uma espécie de prefácio, que está com esse título, prefácio, em que Allan Kardec vai elencar algumas razões, alguns motivos pelo qual fazer aquela prece. Mas nos detenhamos no texto. É do livro Espiritualidade e Vida, do nosso Cleto Brutes, aqui de Santa Maria, de Santo Ângelo. Livro que nós tivemos há bem poucos dias no nosso Clube do Livro.
tem um capítulo que vai fazer esta meditação, esse estudo em torno da prece, a partir do último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E nós encontramos ali os objetivos da prece. Os objetivos da prece consistem em elevar a nossa alma a Deus. Esse é o objetivo número 1. Porque se nós estamos em estado de desequilíbrio, de desconforto, é porque de alguma forma nos desconectamos da fonte maior de vida, de paz, de amor. E aí nós precisamos da prece, que é uma forma de nós elevarmos a nossa alma, o nosso pensamento, naquela direção, para que nós possamos refazer ou restaurar essa conexão com a fonte da vida, com o Pai maior. Então, o primeiro objetivo da nossa prece consiste em elevar a nossa alma até Deus. E que, estando nesse outro estágio, nós possamos estar livres o suficiente para encontrar as respostas que estão nos colocando em estados de desequilíbrio. A diversidade das fórmulas, nos ensinam os Espíritos, nenhuma diferença deve criar no entes que creem. A diversidade de fórmulas não são as fórmulas de prece que vão resolver, que vai fazer com que nós estabeleçamos novamente essa conexão com a divindade. Nós podemos orar de joelho, sentado, deitado, trabalhando, parados, isolados, como por exemplo Jesus foi ao deserto para isolar-se e ia ao deserto para isolar-se e fazer os seus contatos com Deus, que é uma forma de nos isolarmos em nós mesmos e poder criar as condições de nós fazermos essa conexão com Deus. Jesus nos mostra a necessidade de nós nos voltarmos para dentro do nosso quarto, fechar a porta, porque Deus vê o que acontece em segredo. Então, é uma forma de individualização, em que nós nos fechamos em nós, que não necessariamente ir para dentro do quarto e chavear a porta, mas o gesto, a cena, a ideia de voltar-se para dentro do quarto, chavear a porta e fazer-se silêncio, fazer-se sozinho, fazer com que nada nos distraia, é uma forma de nós facilitar esse contato com a divindade, porque nada nos distrai e nós podemos carregar nesse mesmo sentido todas as nossas energias e fazer com que aquele momento seja absoluto na nossa alma e nós consigamos elevar o nosso espírito. Por isso a necessidade nesse sentido vai ser a necessidade de individualizar-se. Como por exemplo aqui agora, nós estamos entre irmãos, encarnados e desencarnados, mas nós podemos sim nos individualizar, é conseguir abstrair do momento, das pessoas, do ambiente, da situação, da chuva, da hora, e fazer com que a gente consiga retornar para dentro da nossa alma e restabelecer o contato com o divino que há em nós. Esta é uma dos primeiros e maiores objetivos da prece. Os Espíritos nos indicam que a forma nada vale. O pensamento é tudo nesse momento da prece. Não é a fórmula que vai fazer a diferença. Nós podemos orar de mãos postas no monumento, na igreja, no centro espírita. Nós podemos orar em casa, retido ao nosso quarto, com a porta chaveada. Nós podemos ir para o deserto, todas as fórmulas são válidas e aceitas, mas não é a forma que resolve, mas o real contato da nossa alma com a divindade. Podemos dizer assim, direto com Deus ou com o divino que há em nós. Por isso esse recado de voltar-se para dentro, porque voltar para dentro do quarto não quer dizer necessariamente ir para o nosso quarto de dormir e chavear a porta. Não,
Pode ser simplesmente voltar para dentro de si, abstrair de tudo que há naquele momento ali e fazer esse contato com Deus. E outro detalhe interessante, não é a extensão de tempo que nós fazemos disso que realmente vai fazer a diferença. Pode ser um contato rápido, simples e direto. Pronto. Como aquele conto, aquela fábula que nós contamos em outros momentos, que nós ouvimos em outros momentos, daquele cidadão, aquele cristão que não sabia orar, não sabia ler, não tinha cultura nenhuma, mas todos os dias ia à igreja, postava-se diante do altar e dizia: Pai, eu estou aqui. É uma frase de: ó Pai, eu estou aqui. 4 palavras. Basta. Porque naquele momento foi genuíno o contato com o Criador. Porque ele fez realmente da sua alma o sustentáculo desse contato, dessa conexão com a divindade. E é isso que nós precisamos. Nós podemos chegar aqui agora, ao final do nosso trabalho, fazermos uma prece. Vamos fazer a prece de irradiação. E estendemos um texto maravilhoso, longo, cheio de frases monumentosas. De nada valerá se nós não transformarmos essas ideias, esses sentimentos em realidade. Pode ser lindo o texto, mas se não houver conexão com a divindade, de nada vale. É isso que nós precisamos procurar nos nossos momentos, independente de ser um texto longo, maravilhoso, ou ser 4 palavras, que indicam uma intenção, um pensamento, um sentimento. Porque o que nós vamos fazer no momento da prece é ligar a nossa alma ao Criador. E quanto mais profunda for essa ligação com o Criador, quanto mais intensa e mais repetida, melhor para nós. Porque nós estaremos nos reestabelecendo tantas vezes quantas se fizerem necessárias para que nós nos mantenhamos conectados à divindade. Um dos grandes problemas do desequilíbrio humano hoje é, inegavelmente, a ausência de Deus nos corações. Essa distância que nós criamos da nossa alma para com Deus, distância moral, espiritual, porque Deus é onipresente, Ele nunca está distante, nem nós conseguimos nos fazer distantes de Deus, porque Deus é onipresente. Mas essa sensação moral e espiritual, esse isolamento espiritual e moral que nós criamos, que nos dificulta esse contato com a divindade. É ali que está o nosso problema. E é o problema da humanidade hoje, é exatamente esse. Nós nos distraímos tanto com qualquer coisa, com tudo que há ao nosso alcance, e esquecemos de fazer um contato com a fonte real da vida, com o próximo, com o outro, de desenvolver outras áreas da nossa mentalidade. Não estamos pregando contra as redes sociais, contra o celular, muito pelo contrário, são artigos, elementos que se fazem necessários nas nossas relações de hoje. O contato com as redes sociais, quando nós não temos contato com as redes sociais, nós ficamos meio perdidos no ambiente, porque não sabemos o que está acontecendo, não sabemos do que as pessoas estão conversando. Então não é um mal necessário, é um instrumento que precisa ser bem carreado. Mas nós temos que lembrar que a nossa alma se desenvolve no contato com o próximo em todas as situações e em todas as circunstâncias. Com o próximo, com a situação, com o ambiente, com tudo que acontece em torno de nós, e nós isolamos a nossa atenção, a nossa intenção e toda a nossa pressão em cima de um único veio, de um único caminho, de uma única experiência, que por mais informações que entrem através daquela rede social, daquele celular, daquele computador, nós estamos fechados ali e alheio ao que está acontecendo ao entorno. E aqui também faz parte, nós não podemos canalizar todas as nossas energias num único canal, porque senão nós perdemos tudo ao entorno. E a prece é uma forma de nós mudarmos uma situação. Todas as vezes que estivermos em desequilíbrio, em desconforto, com dúvida, com medo, com qualquer sentimento em relação a uma situação ou algo, e não estamos conseguindo conectar
a ponto de bem resolver, de bem conduzir essa situação, a prece é a oportunidade de nós renovar a nossa alma e restabelecer as conexões superiores e nos trazer a serenidade necessária para nós conseguir pensar, trazer mais elementos para dentro da nossa alma e canalizar a solução. Um pequeno alerta, porque nós fizemos referência aos desequilíbrios, às dores, aos desesperos, e esquecemos de falar do problema mais sério que acontece conosco aqui nesta vida. É quando estamos contentes, felizes, plenos. Talvez seja o momento em que nós mais precisemos da prece. Eu diria, numa visão pessoal, que quando estivermos plenos de felicidade e de alegria por algo que quer que seja, pela vida, pela situação, ali necessariamente vai ter que haver esse momento de conexão com a divindade, mais do que na dor. Porque a dor, porque nós precisamos nos livrar dela, do desequilíbrio, naturalmente nós buscamos, já estamos talvez até em contato com algo que nos leve à conexão com a divindade. E quando nós estamos alegres e felizes, nós achamos que estamos tão plenos que nós esquecemos do principal, de Deus. É onde nós mais facilmente criamos aquelas energias, aquela situação que depois, logo ali adiante, nós vamos nos arrepender, nós vamos precisar da prece para resolver problemas. Porque nós nos achamos plenos só porque estamos felizes e contentes naquele momento. Ali, mais vigilância do que nunca. Então a forma nada vale. O pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais lhe toque o coração. Se é de joelho, se é no altar, se é no monumento, se é no centro espírita, se é dentro do quarto, não tem problema. É da forma que o indivíduo, a pessoa, se sinta mais facilmente conectadas com as forças divinas. É isso que realmente conta. A fórmula nada vale. O fundo é tudo. Mas cada um chega lá à sua maneira. Por que nós nos reunimos no Centro Espírita para fazer a prece? Porque aqui nós encontramos apoio uns dos outros e nos iluminamos juntos, nos fortalecemos juntos. Nós precisamos uns dos outros para fortalecer. E o somatório dos nossos sentimentos, todos no mesmo sentido, nos cria uma áurea, um ambiente, uma afinidade num sentido bom. Aí nós chegamos no Centro Espírita e diz, parece que resolveu tudo. Parece que eu me senti tão bem. Nós chegamos no Centro Espírita e tudo parece tão mais fácil, tão mais simples. Mas por quê? Porque todos nós chegamos aqui com a mesma intenção, que é buscar esse contato com a espiritualidade, consigo mesmo, com a divindade. Todos nós tínhamos o mesmo pensamento. E quando nós chegamos no ambiente e encontramos o que queríamos, o que precisávamos, isso dá uma sensação de alívio e de paz, de conforto, de aconchego. Porque primeiro porque nós satisfazemos a nossa primeira necessidade, que é encontrar aquilo que buscávamos. E no momento que encontrar, nós já nos satisfazemos. E nesse momento nós nos reunimos com pessoas que se reuniram com o mesmo objetivo, com a mesma ideia. Isso chama-se sintonia, afinidade, objetivo único. Ou seja, eu vim aqui para buscar paz. Eu vim aqui para buscar o meu contato com a espiritualidade. E se somou energia no mesmo sentido, muito mais fácil se tornou. E eu estou agora num momento de plenitude da alma. Porque há real condições e eu estou conseguindo estabelecer esse contato com a espiritualidade, que era a minha necessidade um pouquinho antes. E a memorização, a repetição dessa experiência
vai fazer com que a gente vá mudando de degrau no nosso patamar evolutivo. Porque nós vamos nos acostumando a buscar no lugar certo aquilo que precisamos. Agora, se a nossa angústia, a nossa necessidade é outra, e se afiniza com aquelas outras pessoas que estão numa festa, num bar, ou qualquer outro lugar, e essa pessoa vai para lá, sim, ela vai ficar feliz porque encontrou pessoas lá com o mesmo objetivo. Portanto, ao menos nós sagramos, santifiquemos esse momento que nós nos reunimos por objetivos superiores da aula. No Evangelho segundo o Espiritismo, conforme já citado, lá o último capítulo, 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, foi incluído uma coletânea de preces com o propósito de orientar quanto ao objetivo da prece, não como fórmula absoluta de como fazer a prece, ou que se lendo, ou repetindo, ou decorando aquelas preces, elas vão resolver as nossas questões. Quando nós não modificar a nossa alma, enquanto não modificarmos a nossa alma, não é uma prece decorada, repetida, que vai resolver a nossa questão. Antes de cada prece, uma instrução, uma exposição de motivos com o título de prefácio, que vai ser essa exposição de motivos que mostram por que fazer aquela prece naquele sentido. Como, por exemplo, antes do exemplo, por sugestão dos espíritos, a oração dominical veio antes. Quando Allan Kardec alcançou esse estágio de inspiração de fazer esse capítulo específico sobre a prece, porque o Evangelho segundo o Espiritismo não é um livro religioso, mágico, magnífico, que vem para encantar a nossa alma. Não, é um estudo da moral de Jesus, dos textos, de como ele conduzia as situações, para que nós possamos entender de uma forma mais profunda com o conhecimento espírita. E, portanto, aqui a questão das preces não são preces que vão resolver a situação, mas modelos que nós podemos adotar como maneira de orar. Então, vem para nos dar essa possibilidade de nós aprendermos o caminho da prece, os objetivos, a motivação da prece. Preces, por exemplo, aos espíritos protetores. Todos temos espíritos protetores com a missão de nos conduzir ao progresso. Todos nós temos o nosso, podemos usar a expressão dos nossos irmãos, o nosso anjo guardião. Um anjo que nos cuida, que nós espíritas chamamos de espíritos protetores, espíritos familiares, que são aqueles irmãos nossos que já estão na espiritualidade em alguns degraus mais evoluídos que nós, já com a condição de nos conduzir, nos mostrar caminhos, nos ajudar na nossa tarefa terrena de evolução, de burilamento do espírito. Todos temos esse guia particular que é uma espécie de afiançador da nossa volta à Terra para nos exercitarmos na matéria, o nosso exercício. O que pedir aos nossos protetores nesse momento? A intercessão junto a Deus. Quando nós pedimos a eles que intercedam junto à divindade, como nós já colocamos, talvez não precisamos desta fórmula. Nós podemos fazer o contato direto, mas também podemos nos valer daqueles que são os nossos intermediários e pedir que nos interceda junto à divindade por nós. Podemos pedir forças para resistir às más tentações, pela inferioridade que nós ainda arrastamos nos nossos ombros, pela característica do meio em que vivemos, nós ainda estamos muito sujeitos às más sugestões que acontecem, e não é o que nos coloca a perder, mas o que nos coloca a perder é ceder a essas sugestões. Precisamos, às vezes, do acompanhamento, da orientação para bem superar essas situações, e podemos pedir, então, aos nossos mentores força para resistir às más sugestões que podem ainda estar acontecendo. Assistência nas contingências da vida.
problemas, as questões todas que nós temos para resolver e que às vezes fogem um pouco da nossa alçada ou vão um pouco acima daquilo que nós estamos acostumados. Precisamos de apoio. Os nossos mentores podem nos ajudar nesse momento. Prece para pedir forças para resistir a uma má sugestão. A sugestão está colocada e nós precisamos saber resistir. Então nós podemos nos valer da prece para resistir a essa sugestão, a esta má sugestão. Ainda temos as nossas inferioridades e é elas que nos ligam a esses erros que estão presentes na nossa vida. Buscar auxílio para afastar os maus pensamentos. Como nós dizíamos, de repente nós precisamos mudar um pouco a nossa situação espiritual, a nossa áurea, e a melhor maneira é a prece, que nos conduz a um outro patamar de vibração, que cria uma outra situação para a nossa mente, para a nossa alma, e nós conseguimos nos desconectar daquilo que estava nos perturbando. Forças para resistir a tentações. O nosso mundo é prenhe de tentações em todos os sentidos, é pleno de sugestões, por isso se refere à porta larga, porque existem muitas sugestões, muitas tentações, que são fáceis de atender porque é só ceder e já estamos dentro da satisfação. Mas resistir a elas, nós precisamos nos restringir, por isso a porta é estreita. A porta é muito mais estreita porque nós temos que abrir mão do que está posto ao alcance de qualquer um, a qualquer momento. Prece para pedir conselhos. Precisamos nos aconselhar, e não é por outra razão que nós procuramos a literatura espírita, o texto espírita. Por quê? Porque precisamos de conselho, o conselho já está colocado ali às vezes. É só abrir o livro e ler, e ele nos ensina os caminhos. E às vezes tudo que nós precisamos de uma boa sugestão, de um bom conselho, que às vezes já está ao alcance da mão. Diante da dúvida, os espíritos nos advertem. Na dúvida, abstente. Deixa estar. Tem paciência, espera mais um pouco. Aconselha-te com alguém que já tenha passado por essa situação. Perdão. Com alguém que já tenha um pouco mais de experiência, um pouco mais de estudo. Então, prece para pedir um bom conselho, às vezes nos aproxima de alguém que está em condições de nos dar boas dicas. Pedir pensamentos que nos orientem para o bem, e aqui é que está a questão. Sempre que nos orientem para o caminho do bem, que é a melhor maneira de nos livrarmos do mal. Livrai-nos do mal? Não, nós é que temos que nos livrar do mal, direcionando-nos ao bem. Prece nas aflições da vida. Todos as temos. A vida na Terra é realmente desafiadora. Há muitos problemas, nós estamos constantemente em contato com situações desafiadoras. O que pedir? Pedir favores, uma dica, pedir favores terrenos só quando ele tiver um fim útil. Aquelas nossas preces, que Deus me ajude a marcar os números certos da Mega Sena. Meu Deus, isso pode ser um grande erro na nossa vida. Nada contra o dinheiro, não estamos pregando contra a riqueza, contra o dinheiro, mas é não saber quais são as razões da nossa vida. Por que nós estamos no mundo? Muitas vezes eu disse para mim mesmo, eu sei por que Deus não me permite ser mais rico do que eu consigo ser, porque eu com certeza me botaria a perder nos caminhos da tentação, da inconsciência, da invigilância. Então que Deus me conserve onde eu estou, tá bom, porque com certeza o excesso me botaria a perder. Será que não? Então, nas aflições da vida, tenhamos calma. Favores terrenos, só quando com finalidade útil para si e para quanto mais melhor. Deus sabe o que precisamos. Deus sabe o que nós precisamos. Tá? Então confiemos. Por isso dizemos, se faça a tua vontade e não a minha. Porque nós sabemos que às vezes a nossa vontade nos direciona a caminhos
difíceis, de perdição. Então confiemos na providência divina. A prece de ação de graça por favores recebidos. É como nós dissemos anteriormente, quando nós estamos felizes, nós nos esquecemos da divindade e esquecemos da nossa espiritualidade. Então, quando tivermos as graças recebidas, lembremos-nos da fonte da vida, lembremos-nos de Deus, liguemos-nos em prece. Esquecemos muito facilmente as bênçãos recebidas. Isso é ingratidão. Todas as noites elevar pensamentos de gratidão e reconhecimento. As bênçãos são muitas, todos os dias, mas nós nem sempre nos damos por conta. É falta de gratidão não saber reconhecer as graças que recebemos todos os dias. A hora de dormir, o sono é repouso da alma, repouso do corpo. Nós nos entregamos ao sono porque o nosso corpo precisa de descanso. É uma espécie de reinicializar o nosso cérebro, fazer com que se apague tudo para que ele reinicialize de novo amanhã de manhã em condições melhores, com possibilidades de atender às nossas necessidades, oportunidade de libertação da alma. O sono tem essa função, libertar-nos, a alma voltar à espiritualidade, o espírito voltar para o seu mundo real. Nós cansamos da matéria, por isso que nós precisamos do sono. Aconselhamentos bons aos espíritos é a oportunidade no sono. Instrução, recebemos muitas instruções quando estamos na espiritualidade. Nós poderíamos contar casos maravilhosos de instruções que recebemos durante o sono e que, cá entre nós, na grande maioria das vezes, nós não conseguimos lembrar. Mas temos na nossa alma esse aconselhamento, as soluções guardadas por intuição. Para renovar, prevendo a hora da morte, estamos próximos, percebendo que já não há mais outro caminho. É um momento de prece também, de oração. A fé na vida futura, a prática do bem favorecem e facilitam um melhor desligamento. Se tem que desligar e não tem jeito, que isso aconteça da melhor maneira possível. Que a gente entenda e aceite, ou não confiamos em Deus. Crer em Deus, em sua providência e na sua justiça. É uma necessidade que nós humanos temos, dessa conexão com a divindade. Pedir assistência ao nosso anjo guardião, nesse momento crítico e tão importante que é uma transformação tão grande da nossa realidade. Nós precisamos, mais do que nunca, da fé em Deus, da assistência dos anjos guardiões, de resignação e coragem. Precisamos, a resignação é o espírito de aceitação do inevitável e coragem para enfrentar uma situação que nos gera uma certa dúvida, um certo medo. Rogar paciência e esperar o tempo de Deus. Rogar paciência e saber esperar o tempo de Deus. Também não é assim adiantar a partida, porque aí nós estaremos cometendo outro erro. Deus sabe, e nós temos moralmente falando, obrigação de saber esperar o tempo de Deus. Não é adiantar também não é certo. Obstruir, complicar, dificultar, não. Mas adiantar também não. Tudo tem o seu tempo, o seu momento. Lucidez para seguir em frente sem olhar para trás. Quando nós tivermos que desencarnar, todas essas ideias a respeito do desencarne, nós temos lá, naquela palestrinha que nós tivemos trouxemos outro dia aqui, uma meditação, se eu morresse hoje, está lá no nosso canal YouTube, é só abrir lá, Casa Espírita Mãos Unidas, e procurar, é um texto não muito distante no tempo, portanto fácil de encontrar, se eu morresse hoje. Tem uma meditação bem interessante a respeito destes itens. Por uma criança que acaba de nascer. Uma criança que acaba de nascer é uma responsabilidade muito maior do que nós imaginamos, do que nós conseguimos entender. A reencarnação é uma abençoada oportunidade para quem reencarna e para quem tem esse trabalho, essa obrigação de atendê-lo nas suas necessidades. Então é uma oportunidade abençoada para quem recebe e para quem é recebido também. Receber com consciência de responsabilidade.
pedir que sejamos dignos do encargo, nós que estamos recebendo, pedir a ajuda da espiritualidade, da divindade para ser digno desse mandato. Coragem para exemplificar o bem, porque eles aprendem com a nossa exemplificação. Melhores métodos para bem orientá-los no caminho da luz. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo anterior, no 27, pedi e obtereis. No item 9, não, 9 é a transmissão do pensamento. O item 23 nos diz assim: felicidade que proporciona a prece. Vinde vós que desejais crer. Os Espíritos Celestes acorrem a vós a anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grandes bens faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No reconhecimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios. Eles os vêm desvendar. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são os ruídos confusos e os sons estrídulos da terra, são as liras dos anjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam nas folhagens dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura, tão rápida para ela entra ela por todos os vossos poros, tão vivos e refrigerantes é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Se mescla de desejos carnais, são divinas todas, sem mesclas de paixões carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como o Cristo, levado a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhes perpassavam na alma, se bem que, vergastado ao peso de um madeiro infame, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do seu Pai. Que assim seja, queridos irmãos, que nós mudemos o nosso espírito no contato com a prece. Que façamos a prece com fervor, mas com honestidade e com objetividade, fazendo com que ela realmente renove as nossas energias. Por falar nisso, vamos fazer a prece de irradiação? Nos unamos nesse momento, mentalizando a presença de Jesus, o Mestre Maior, junto a nós, abençoando nossos corações, o nosso ambiente de muita paz e amor. Se conosco, querido Mestre Jesus, nos fortalecendo nas nossas fraquezas, nas nossas falhas. Ilumina os nossos caminhos, nos dê força nos momentos da nossa prece. Leva essa energia aos nossos lares, essa energia de paz, de harmonia, de luz. Leva aos nossos lares a todos que nos aguardam. Leva aos hospitais, aos presídios, às casas de assistência, aos nossos irmãos perdidos pelas ruas, pelas praças,
sejamos, junto a eles, porta-vozes do mais alto, indicando caminhos de luz e bênçãos, de esperança e fé em todos os corações. Querido Mestre, se conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.